Então hoje a gente tem por objetivo, né, conhecer as bases da CNV. Eu vou chamar a CNV para abreviar a frase, comunicação não violenta. Proporcionar o conhecimento técnico sobre isso, possibilitar os pensamentos reflexivos e o autoconhecimento dentro do processo da CNV e conhecer as formas para a resolução de conflitos que se instaurem. As bases do conflito da organização é a comunicação. Boa parte dos conflitos que existem são pela falta ou a má comunicação que há entre as pessoas. Então, comunicar não é apenas falar, mas saber ouvir, como a gente já compartilhou, é saber a forma de ouvir, a escuta, a gente chama de escutativa, quando eu estou disposto a ouvir sem dar uma pré-resposta pronta, mas que eu compreendo efetivamente o que a pessoa quis dizer. Então eu compreendo a necessidade daquela pessoa, eu avalio o que ela precisa e aí sim eu dou uma resposta. É um exercício e uma permissão. Sem a comunicação, a gente patina e não alcança o que a gente precisa, o que a gente quer. Quando a gente fala da CNV, não é sobre acusar que o outro devia estar fazendo, mas como a gente vai compreender essa situação e resolver esse conflito. Fatos e interpretações. Uma coisa é o que aconteceu, outra coisa é o que eu interpretei dessa situação. De repente, a pessoa virou a cara ou chegou na sala, deu bom dia para todo mundo e não falou com você. E aí, logo, automaticamente, vem o pensamento. Aquela pessoa não gosta de mim, a pessoa não vai com a minha cara, ou aquela pessoa não curtiu muito a minha presença. Mas que evidências que a gente tem que comprovam esse pensamento? Existem milhares de possibilidades que possam fazer alguém olhar para o lado. Empatia é observar e compreender os outros e suas escolhas. Quando, não sei se vocês já tiveram essa experiência, de repente, fulano veio falar sobre alguma coisa, e aí você diz, poxa, se você, no seu lugar eu teria feito desse jeito aqui, ó, você poderia ter feito melhor dessa forma, no seu lugar eu fazia daquele outro jeito. Só que isso não é ser empático. Porque se eu me coloco no lugar da outra pessoa, se eu me coloco com a visão dela, eu faria exatamente o que ela fez. Se você diz que você faz diferente, faria diferente, é porque você está olhando com a sua visão, com a sua perspectiva, com a sua subjetividade de vida. Então eu não estou me colocando no lugar dela, estou me colocando no meu lugar. O que levou ela a agir, escolher, fazer aquelas atitudes que ela teve, entende? Eu me coloco literalmente nesse espaço de compreensão. Porque, como eu disse, se eu estivesse no lugar dela, faria como ela fez. Então, isso é a empatia efetiva. A base da CNV, ela está em torno de observação. Eu olhar se era um fato, se é uma observação do que eu estou fazendo sobre a situação. Com isso, eu observo meus sentimentos, o que está movimentando dentro de mim com isso que eu estou observando. E com isso, encontro as necessidades por trás de cada conflito, de cada necessidade, de cada situação. E assim, eu posso fazer um pedido. Quando eu sigo esses caminhos, o meu pedido vai ter muito mais clareza. A minha solicitação vai ter muito mais chances de ser ouvida e de ser acatada. E dentro dessas etapas, a gente passa pela compreensão da situação, sem os julgamentos. Então eu olho para a situação como de fato ela é, não julgando como ela deveria ser ou como eu acho que ela é. Eu olho para ela, de fato, ele não me respondeu o e-mail, porque não me respondeu o e-mail. Eu tenho que descobrir o porquê. A única coisa que eu tenho, o único dado que eu tenho é que não foi respondido o e-mail. Minha necessidade de atenção não foi atendida. Então eu descubro, por que você não me respondeu o e-mail? No caminho das negociações, a gente precisa primeiro ter uma observação. Quando eu faço um pedido e eu recebo um não como resposta e isso me incomoda, então não era um pedido, era uma ordem. Então eu preciso ter clareza do que eu estou pedindo. Porque se eu não passo como clareza, o outro tem total liberdade para dizer sim ou não. Ele não é uma pessoa obrigada a dizer sim para tudo. Então, se eu não trouxe clareza que, olha, isso aqui é uma coisa que precisa efetivamente ser feita, o outro pode dizer, não, eu não vou fazer. E tá tudo bem? Por que eu vou me irritar se ele simplesmente diz, se ele tem liberdade para isso? Então, agora, se eu trago um projeto, olha, esse projeto ele precisa ser feito dessa forma, porque existe uma exigência por trás disso, ele tem que ser feito assim. É uma exigência. E aí, quando eu começo a trazer essa compreensão da pessoa, como eu disse, não é sobre falar se a pessoa está certa ou errada, não é nada disso. Pode ser que ela realmente esteja errada. Mas como isso gera um sofrimento em mim, eu preciso começar a mudar alguma resposta. É uma pessoa ansiosa. Exatamente. Porque se nada muda, pense o seguinte, nada muda se a gente não mudar. Ou eu mudo minha perspectiva da coisa, eu mudo minha visão daquilo, ou eu mudo a forma como eu vou responder àquela situação. Nada vai mudar se eu não mudar. Então, fulano grita, eu grito, fulano grita, eu grito.
eu decido parar de gritar. E aí eu gero desconforto no fulano, porque ele estava acostumado a ambos gritarem. E aí eu mudei e gero desconforto no outro, possivelmente ele para também de gritar.